Que a santa paz de Deus, que o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja aí na sua vida, na sua casa, no seu mundo, aí no país aonde você vive. Primeiramente, damos graças a Deus, Pai, sabedoria suprema. Deus único, Pai da eternidade. Deus de amor e que nada existe fora deste amor. Nos ensinou Jesus de Nazaré. Dando prosseguimento ao nosso estudo, o renascer para uma vida melhor. Amados irmãos, sempre eu estou consertando alguma falha, alguma palavra mal colocada no vídeo anterior. No vídeo anterior, eu disse que a Umbanda usa o alcoolismo para manipular, para excitar a mediunidade. É uma palavra mal colocada, porque quando comecei visitando centros espíritas, centro de Umbanda, eu frequentei um centro que chamava-se Umbanda, mas era aqueles que existe Umbanda, Quimbanda, Candomblé, aqueles que são da federação e aqueles que são de fundo de quintal. Pessoas sem experiência, às vezes pessoas com maus intenção, né? Não tem boa moral, né? Como existe nas igrejas evangélicas, que tem pessoas que não têm a mínima condição, não têm o mínimo conhecimento, e levanta a igreja e detona mentira, ataque. Nesse centro espírita, eu conheci uma jovem que ela trabalhava tomando pinga no gargalho, na garrafa. O interessante é que aquela jovem franzina, todo o tempo ela ficava tomava quase que a garrafa toda, sozinha. E quando terminava, que ela saía de trânsito, ela não estava completamente sã, não tinha o menor cheiro de pinga. É por isso que eu disse. Mas a Umbanda, as igrejas africanas, descendência dos africanos, no começo elas começaram usando o tabagismo, o alcoolismo, né? O álcool, às vezes chá com alucinante, né? Mas a Umbanda evoluiu, o Candomblé evoluiu, criaram-se a federação. A mesma coisa aconteceu com as Assembleias de Deus. Começou por uma Assembleia, depois 3, né? Quando chegou nas 3, que pessoas não têm umas ideias diferentes, porque ninguém tem a ideia igual. Aí, quando chegou na 3ª Assembleia de Deus, criaram-se a Federação, a Associação das Assembleias de Deus. Hoje existem centenas. E todas seguem quase que a mesma doutrina. Não acontece com as chamadas igrejas neopentecostais, que cada um tem uma ideia e aí então mistura tudo. Então, quando eu disse que a Umbanda usa o alcoolismo, não era bem isso que eu queria dizer. Apenas foi uma palavra mal colocada. Porque a Umbanda, eu, principalmente, eu participo, faço apresentação, já fiz palestra em terreiro de Umbanda e faço, é só me convidarem, porque quando me convida para fazer apresentação em festa, eu vou, canto, falar sobre a doutrina dos espíritos, né? Respondo perguntas, como fazer evangelho no lar. E aproveitando isso, eu vou contar 2 experiências
mediunidade que está no Livro dos Médiuns, capítulo 7. No Livro dos Médiuns, capítulo 7, que é o segundo livro da codificação de Kardec. Existe biocorporação. Nós temos essa mediunidade. Eu, por exemplo, tenho essa mediunidade um pouco arvorada, um pouco mais avançada. Existem 4 testemunhos. Pode ter que tenha mais. Só que esta mediunidade, você ajuda, mas você não sente, você é inconsciente. Você só fica sabendo se alguém chega e fala. Quando eu comecei no Espiritismo, eu estudava entre 70 alunos. E tinha muito umbanda, candomblé, esotérico, pessoas que estavam fazendo o curso básico da doutrina dos espíritos. E tinha uma advogada que estava estudando esse estudo, porque ela tinha um problema na vida. Ela morava, ela e o irmão só. Então, quando eu estava estudando, deixa eu completar, né? Alguém fazia pergunta na Bíblia. E o professor não tinha o menor conhecimento da Bíblia, ele conhecia a doutrina dos Espíritos. E ele pegou e disse, olha, me desculpa, professor, de Espiritismo eu entendo um pouco, mas da Bíblia não entendo nada. Aí eu levantei a mão e disse, professor, eu posso responder? Ele disse, pode, só com contrato. E você não me chama mais de professor, porque na doutrina espírita não tem professor, nós somos todos iguais. Tem os que sabem, o que sabe mais ensina o outro. E eu então, aí eles perceberam que eu era um conhecedor da Bíblia, então quando alguém fazia pergunta, ele mandava eu responder. E eu peguei amizade com essa irmãzinha, que era uma advogada, inclusive muito bonitinha, né? muito simpática. E ela começou a fazer perguntas nas horas do intervalo, antes de começar a aula, então ela fazia perguntas, ela contou para mim o caso. E eu então expliquei dentro da doutrina do Evangelho, como Deus nos protegia. Então aquele irmão dela era um santo, era uma pessoa que tratava ela com todo carinho. Mas quando ele bebia, incorporava-se um espírito nele. Igual aconteceu comigo no começo. O que me fez eu buscar ajuda foi por causa disso. Porque uma pessoa que sofria ataque epilético, depois daquelas confusões, né? Incorporava-se uma entidade nele e ele começava a me ameaçar, dizendo que tinha me encontrado, que estava me procurando eu há séculos. E sim, nós tivemos uma desavença no século XVI. Bem, essa nossa irmã contou-se depois que ela morava no 5º andar do prédio. E ela estava dentro do seu quarto. Quando de repente, no computador, na internet, de repente entra o irmão dela incorporado. Com uma enorme peixeira na mão e disse para ela assim, quero ver você escapar daqui agora. A única maneira de você escapar agora é pular pela janela. Era o 5º andar, era um suicídio. Uma jovem, diante de um homem armado, dentro de um quarto, não tinha outra chance. A única coisa que veio pela cabeça dela foi eu. Então ela disse, São Francisco, me ajuda. E criou a minha imagem na mente. Então diz ela que de repente refletiu-se um telão na parede, como uma cortina de luz. E a minha imagem apareceu naquela tela e eu comecei a falar numa linguagem que ela não tem a menor ideia de que língua seja. E aquele espírito encarou para aquela mensagem, de repente deixou cair a faca, coçou os olhos e disse, mas o que é que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Então ela rapidamente levantou do computador e disse, você deve ter
entrado na porta errada, irmão. Mas não foi nada não, pode ir embora. Foi embora, ela fechou a porta, trancou a porta dessa vez e guardou a faca. Outra vez, meu irmão, eu estava a 56 quilômetros longe dessa pessoa. Uma jovem que seguia o grupo que eu era dirigente, ela confiava em mim, sempre confiou. Estamos juntos até o dia de hoje. Ela me segue, ela aceita os meus ensinamentos, anda nos meus ensinamentos. Essa jovem engravidou do seu namorado. Ele foi embora. Ela ficou só. Nos dias de ganhar aquele bebê, não se sabe como, aquela criança morreu no ventre. E ela teve que fazer um parto de emergência. E era um parto de vida ou morte, muito perigoso. E quando chegou aquela hora, na sala, no corredor, ela pega na mão da mãe e fala: mãe, chama o Sr. Francisco, eu preciso dele. Aí a mãe dela disse: sim, mas filha, eu vou chamar ele. Então, a máquina levou ela para a sala de parto. Aí a mãe ficou triste, porque ela sabia que eu estava a 56 quilômetros de distância, onde não tem sinal de telefone, onde só tinha 3 ônibus durante o dia, de manhã, meio-dia e à noite. 12 quilômetros no meio de mato para chegar na cidade. Então não tinha condição. E a mãe ficou ali, orando a Deus. De repente, depois de umas 4, 5 horas, ela volta para o quarto, né? Já com o parto feito. Aí ela pergunta para a mãe: mãe, o Sr. Francisco já foi embora? Aí ela disse: filha, sinto muito, eu não pude fazer nada, porque o Sr. Francisco está na chácara, está a 56 quilômetros de distância. Ela disse: não, mãe, quando eu cheguei na sala de cirurgia, de parto, ele chegou junto com os médicos, esteve o tempo todo comigo. Por isso que eu perguntei para você se ele for embora. E ela testifica que isso é verdade realmente. Você está entendendo, minha irmã? Eu estava a 56 quilômetros. Eu só sei que eu senti muito sono, dormi diante da televisão e acordei de madrugada. Agora, isso está no capítulo 7. Se você entrar no capítulo 7, você vai ler sobre aquele senhor que a senhora estava sozinha, doente. De repente ele aparece sentado numa poltrona, de vez em quando tirava do bolso uma caixinha de rapé e aspirava. E ela então tentava perguntar para ele quem era ele, o que ele estava, ele fazia sinal para ela ficar quieta e dormir. Até que ela dormiu. E um dia ela encontrou aquele senhor, veio agradecer ele não tinha a mínima ideia do que tinha acontecido. Então a mediunidade de biocorporação. A pessoa não percebe, não sente, não é. Agora, falando da Umbanda, eu fiz apresentação 2 vezes num centro de Umbanda, fazendo palestra, fazendo apresentação musical. Mas esta mãe de santo tem amizade comigo. E ela mudou para o interior, a 900 quilômetros daqui de São Paulo. Enquanto as pessoas que eu seguia precisam de ajuda para ela, liga para ela, ela manda me procurar. E num dia desse, 2 pessoas vieram nos procurar. Nós atendemos, estamos atendendo, fomos fazer evangelho na casa dela. E na hora da vibração, uma entidade, um irmãozinho, pediu ajuda para mim. Por favor, me ajuda, eu preciso de ajuda. Então eu comentei, pedi que colocasse
na vibração para que esse irmão recebesse ajuda. Quando foi na madrugada, depois do nosso tratamento à distância, tratamento espiritual à distância, então eu deito e tenho o segundo sono. Nesse sono, geralmente, eu saio do corpo e vou prestar socorro. Saindo do corpo, eu materializei dentro de uma prisão de alta segurança no umbral inferior, meu irmão. Havia uma segurança muito forte, sempre são espíritos bem fortes, bem armados, protegidos. De repente houve umas conversas e vejo entrar pela porta a equipe socorrista do Cordeiro de Deus, que é os nossos irmãos de socorro do grupo do Caminho do Amor. Aquele nosso irmão que coordenava, percebi que eles estavam em outra dimensão, porque a vigilância não teve a menor sensibilidade. Então ele veio, puxou de dentro do bolso da segurança um cartão, um papel, que tinha o número da cela e a senha para abrir a porta daquela cela. Então fomos até a cela, entramos, então aquele irmão pegou, que o irmão estava deitado numa cama, né? Ele pega pelas duas mãos do irmão e levanta, o irmão parecia um zumbi, um morto-vivo. Quando aquele irmão levantou, então exalou um mau cheiro de carne podre. Eu olhei por detrás do irmão, da cabeça, todas as suas costas, era toda coberta de bicho, de larvas, meu irmão. Ele era devorado por bicho, por larvas de todo tamanho. E uma das irmãs disse: irmão, vamos jogar uma água com mangueira para tirar um pouco desses bichos, dessas larvas. Aí o nosso irmão disse: não, irmã, o tempo do nosso irmão Manuel terminou. Vamos levar ele. Então, eles foram levados dali e eu voltei para o corpo. Depois, no outro dia, quando orava, apresentava aquele irmão, contemplei ele no plano espiritual, já praticamente aquelas feridas sendo cicatrizadas, sem larva nenhuma, é claro. E aquele irmão já em estado de restauração. É assim, meu irmão. Só que essa irmã da Umbanda, ela faz parte da federação. Na comunidade dela não se usa matança de animal, não se usa alcoolismo e nem tabagismo. Oferenda, comida. Isso sim, vela e outras coisas. Então, não leva a mal de eu ter citado o nome, porque nós temos uma ética de não colocar nome, mas às vezes nos escapa. E a gente falamos o nome, porque tanto na Umbanda, como existe aquela de fundo de quintal das pessoas que é Vivaldino, nas igrejas evangélicas existe. Como na história de Moisés, Moisés era um servidor de Deus, ele servia a Deus. Josué já era uma pessoa ao contrário, não tinha nada com a lei de Deus. Aquilo que eu costumo cantar nas minhas músicas, se você ouvir as minhas músicas, a terceira revelação, um dos topos disse: se Jesus é o caminho, as igrejas andam na contramão, porque andam completamente fora. Então, meus irmãos da Umbanda, eu não denegri a imagem da Umbanda. Falo daquelas
que se diz a Umbanda, porque a Umbanda é uma religião que evoluiu, ao contrário dos neopentecostais que estão denegrindo cada dia mais. Ou estão parados no tempo, porque denegrir a gente não denigra, a gente fica parado no tempo. Dizer para os irmãos que eu sou participante da Umbanda, se trabalho em grupo espírita da Unificação Cristã em Carapicuíba. Mas qualquer centro de Umbanda, Candomblé, qualquer que me convidar a fazer palestra, apresentação, eu irei com todo prazer, porque nós somos ecumênicos. Eu sou Francisco Pedro, sou um administrador desse grupo. Se você, meu irmão, está gostando dos nossos estudos, das nossas pesquisas, que nós somos um grupo de pesquisa, não somos religião. Se você quer entrar conosco, quer dar sugestão, quer nos ajudar, que nós precisamos de trabalho, principalmente pessoas que entendem de internet. Veja, meu irmão, que eu sou deficiente visual. Eu gravo e eu faço a música. Eu tenho que gravar um vídeo para justificar uma palavra errada, porque eu não sei como apagar, como corrigir. Você está entendendo? Porque a nossa intenção é o seguinte, é despertar as pessoas. Você, meu irmão, pastor, você, dirigente de igreja, meu irmão, deixa de criticar os outros, deixa de inventar mentira, deixa de levantar falso testemunho, meu irmão. Prega o evangelho, vamos pregar o amor. Há tanta necessidade no mundo, há tantas crianças, há tantos idosos, tantos irmãos passando necessidade. Nós podemos ajudar. Jesus precisa de você, meu irmão, porque a humanidade está precisando dele. Vamos nos unir, vamos trabalhar, meu irmão. Vamos fazer a vontade de Jesus, capítulo 17 do Evangelho de João. Jesus fala, a minha vontade, a vontade de Deus, é que tudo seja um só, no pensamento. Um só pastor, um só Deus. Vamos deixar de adorar três deuses, irmão. Existe um Deus só. Meu irmão, vamos deixar de ter o homem como seu pastor. Jesus é o nosso pastor. Com Jesus, meu irmão, nós somos mais do que vencedores. Porque estando com Jesus, nós estamos com Deus. Se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Nos ensinou nosso irmão Paulo. Ninguém melhor do que ele, porque ele foi um religioso perseguidor. E depois tornou-se perseguido pela mesma religião, que ele tinha carta branca para matar em nome de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Francisco.